Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último desta terça-feira, muito agitada dentro do Vasco da Gama. E é claro, este Boa Noite Gigante está cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Mas antes de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva. A gente quer muito agora chegar na marca dos 68 mil inscritos e para isso, é claro, precisa da sua ajuda, então aperte aí o botãozinho inscrever-se para ajudar no nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. A meta aí é de 2.000 likes e principalmente também aqui embaixo ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Como a gente trouxe lá no início, uma terça-feira muito agitada e a gente vai trazer todos os detalhes de tudo o que aconteceu neste Boa Noite Gigante. Vamos falar sobre o treinador, nomes como Paulo Souza, Renato Gaúcho, Odair Hellmann, Vojvoda, Guto Ferreira vem ganhando força e já estão, inclusive, na lista de treinadores que hoje o Vasco analisa no mercado para o restante da temporada. Vamos falar também sobre Maracanã, Flamengo, consórcio, mais problemas para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E volto a repetir, parece brincadeira o que o Flamengo vem fazendo se tratando do consórcio contra o Vasco da Gama. Falar também sobre Emílio Faro, os treinamentos visando a partida de quinta contra o CRB e muitas outras informações. Então é claro, fica até o final porque o vídeo tá cheio de notícias e você, torcedor vascaíno, não pode perder. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui esse vídeo falando sobre as partidas do nosso Gigante da Colina, porque o Vasco nessa semana enfrenta a equipe do CRB quinta-feira em São Januário. E hoje, na parte da tarde, todos os ingressos já foram esgotados. Em menos de 24 horas, novamente o torcedor vascaíno esgotou os ingressos para uma partida do Vasco da Gama. Social, VIP e arquibancadas, não há mais ingressos para o torcedor vascaíno. Expectativa de casa cheia, Caldeirão fervendo e empurrando o Vasco em busca de mais uma vitória, dessa vez sob o comando do Emílio Faro. E depois de quinta, o Vasco enfrenta a equipe da Chapecoense pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma partida que marcou realmente negativamente, novamente, o torcedor vascaíno, porque o Vasco informou pela parte da tarde desta terça-feira que o jogo contra a Chapecoense não será realizado no Maracanã, mas sim em São Januário. O Vasco na última quinta-feira novamente realizou um pedido ao consórcio do Maracanã para levar a partida contra a equipe da Chapecoense ao Maraca, já que é claro, um jogo grande, Vasco Chapecoense, um jogo que pode ser considerado um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, irá marcar a reestreia do Alex Teixeira com a camisa do Gigante da Colina. O Vasco enviou o ofício quinta, esperava a resposta hoje e obteve essa resposta, porém negativa. O Flamengo novamente, em nome do consórcio do Maracanã, não permitiu que a partida entre Vasco e Chapecoense fosse realizada no estádio Mário Filho. E com isso, agora o departamento jurídico do Vasco da Gama vai avaliar as medidas cabíveis para realmente tratar sobre esse assunto. O Vasco não vai ir à justiça dessa vez, pois acho que está muito em cima a data, já que o jogo é domingo, hoje já é terça, para tentar ir à justiça, esperar uma resposta do judiciário, pode acabar fazendo com que de fato, né, ali a vida do torcedor vascaíno fique mais difícil com relação à ida ao Maracanã. Então, devido a isso, o jogo será realizado no nosso Caldeirão em São Januário. O Vasco fez uma nota oficial. Na nota, o Clube de Regatas Vasco da Gama diz o seguinte, abre aspas: o Vasco da Gama lamenta que o consórcio do Maracanã venha, mais uma vez, cercear os direitos do clube e de sua torcida, se assenhorando arbitrariamente de um patrimônio público que não lhe pertence. Vasco da Gama informa ainda que, pelo tempo apertado para se viabilizar a melhor operação do jogo e a melhor experiência para o seu torcedor, decidiu que irá jogar domingo contra a Chapecoense em sua casa, São Januário. A venda antecipada de ingressos terá início amanhã, quarta-feira, às 10 horas. Então, como a gente trouxe para vocês agora há pouco, o Vasco, para melhorar aí a operação do jogo, a vida do torcedor vascaíno, para que não haja problemas com relação às vendas dos ingressos, vai levar essa partida para São Januário. Ela não será realizada no Maracanã, por mais uma vez impedimento do Clube de Regatas do Flamengo. Inclusive, chega a ser tão inacreditável, chega a ser tão patético, com todo respeito, a atitude por parte do consórcio do Maracanã,
que o Flamengo não só negou a utilização do Maracanã por parte do Vasco da Gama, mas sugeriu opções de datas em que o rival, no caso o Vasco da Gama, nem sequer é mandante das partidas. O consórcio do Maracanã indicou os jogos contra Bahia, Grêmio e Esportes com opção para ceder o estádio ao Vasco nos dias 28 de agosto, 10 de setembro e 15 de outubro. Porém, tem aí uma interrogação, porque Bahia, Grêmio e Sport, no segundo turno, jogarão em casa e o Vasco jogará fora. Ou seja, é impossível o Vasco levar essas partidas para o Maracanã, pois não é o mandante. Ou seja, o Flamengo, além de negar, ofereceu datas para utilizar o Maracanã em jogos em que o Vasco não será o mandante. Então, parece que é até forma de zoar, de debochar com a cara da diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, parece mesmo uma palhaçada que hoje vem sendo realizado contra o nosso gigante da colina, e a diretoria e o departamento jurídico do Vasco tem que se movimentar contra isso, porque isso não pode continuar acontecendo contra o Vasco da Gama. Um desrespeito e uma utilização de um patrimônio que é público sendo hoje realizada por parte do Flamengo como se fosse deles. E não é. O Flamengo não tem casa, o Maracanã é de todos, não apenas do nosso rival. Mas deixe a sua opinião aí nos comentários também sobre o que você acha de toda essa situação que, pelo menos, acredito, revolta a grande maioria do torcedor vascaíno. Agora, falar sobre treinador, porque temos novas informações, novidades sobre a situação do novo comandante do Gigante da Colina para o restante dessa temporada. Uma terça-feira bastante agitada. Alguns nomes como do Paulo Souza, como do Renato Gaúcho, como do Guto Ferreira, como do Vojvoda, surgiram no meio da torcida vascaína. E a gente vai começar aqui falando sobre o Paulo Souza, o último romântico, como era chamado quando defendeu o Clube de Regatas do Flamengo. Paulo Souza hoje está livre no mercado após uma demissão que aconteceu há alguns meses atrás do próprio Flamengo. E a informação que a gente teve nesta tarde de terça-feira, através do jornalista Diogo Dantas, é que Paulo Souza está na lista de treinadores na mira do Vasco da Gama para o restante dessa temporada. Porém, mesmo estando na lista do Clube de Regatas Vasco da Gama, o português só consideraria aceitar o convite caso fosse em condições muito especiais, se tivesse realmente um projeto bom para estar à frente do Gigante da Colina. Porém, mesmo diante dessa informação do Diogo Dantas, a gente foi atrás de mais novidades, de mais notícias, apuramos e buscamos saber se realmente era verídico. E a gente, a partir disso, teve outra informação, que mesmo diante de uma possibilidade da contratação do Paulo Souza, de um desejo por parte do departamento de futebol, da diretoria, é algo hoje inviável para uma chegada ao Vasco da Gama, é falar ao Gigante da Colina, né? O grande motivo disso é o relacionamento do Paulo Souza com o Paulo Brax, futuro diretor executivo do Vasco e hoje o conselheiro da 777 Partners no departamento de futebol do clube. Pois em entrevista ao Vene Casagrande, o Paulo Brax detonou o empresário do Paulo Souza e o próprio treinador. O Paulo Brax definiu os dois como sem ética, sem caráter e duas caras. E hoje, inclusive, o próprio Vene Casagrande, que realizou essa entrevista com o Paulo Brax, futuro diretor executivo do Vasco e que hoje já trabalha dentro do departamento de futebol, disse que a chance do Paulo Brax negociar e tentar a contratação do Paulo Souza é zero. A postura do treinador e do seu empresário durante todo esse momento irritaram demais ao futuro diretor do Vasco da Gama. Ou seja, mesmo que a diretoria, mesmo que o Carlos Brasil, departamento de futebol quisessem a contratação do Paulo Souza, hoje o Paulo Brax vai barrar essa negociação. Então, não há chances alguma disso acontecer. Ou seja, caso você, torcedor vascaíno, quisesse a negociação com o português, impossível dele chegar ao Vasco da Gama. E diante disso, tem um nome que ganha muita força e inclusive hoje está no topo da lista de prioridades para comandar o Vasco: Odair Hellmann. O Vasco ainda segue em avaliação, estudando os nomes, porém o Odair Hellmann está no topo da lista de treinadores que hoje estão na mesa do departamento de futebol para assumir o Vasco da Gama. Ele que há um mês atrás se despediu do Al-Ahly do Emirados Árabes, está livre no mercado, tem passagem por Fluminense, por Internacional, conquistas de títulos, e tudo isso faz com que o Vasco olhe para o Odair Hellmann com ótimos olhos. Segundo informações, ele tem um perfil avaliado pela direção vascaína muito bom, não somente pelo Vasco, mas como também pelos representantes da 777 Partners. O Paulo Brax, ex-internacional,
clube no qual o Odair Hellmann fez uma grande passagem, tem ótimas referências do trabalho do Hellmann pelo Inter. Paulo Brax foi buscar aí informações com os profissionais que trabalham no Inter, que trabalharam com o Odair Hellmann, e só teve boas notícias, só teve boas informações, boas avaliações sobre a passagem do Odair Hellmann pelo Inter. Então hoje, se tem um nome forte dentro do Vasco, é o do Odair. Você acha que seria uma boa possibilidade? Você acha que seria um bom comandante para o Vasco da Gama? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Mas também, só para esclarecer, não para nesses nomes. Outros 3 correm por fora: Renato Gaúcho, Vojvoda e Guto Ferreira. Primeiramente, sobre o Renato. A lista vascaína também conta com o nome do Renato Gaúcho para comandar o Vasco pelo menos até o final desta temporada. O treinador hoje está sem clube após uma demissão do Flamengo no ano passado. Ele que já passou pelo Vasco em 2 ocasiões, entre 2005 e 2006 e depois também em 2008, e pesa favoravelmente ao lado do Renato Gaúcho e ao lado do Vasco da Gama o fato do Rio de Janeiro. Renato gosta muito do Rio, gosta muito da cidade carioca, e permanecer no local onde ele se sente muito bem seria perfeito para um fechamento, né, se é assim que eu posso falar, com o Gigante da Colina. Com relação ao Vojvoda, outra informação importante é que sim, o Vojvoda é outro nome muito bem avaliado, igualmente o Odair, igualmente o Renato Gaúcho, mas o fato de hoje ele estar empregado com Fortaleza esfriou o interesse do Vasco da Gama. Porém, lembrando, como eu já trouxe para vocês no vídeo pela parte da manhã, hoje o Vojvoda está balançado no cargo do Fortaleza, então uma possível demissão, caso ele venha a ser eliminado da Copa do Brasil, o próprio Fortaleza, isso deve acabar acontecendo, pode fazer com que o Vasco olhe com mais cautela, olhe com mais cuidado e mais interesse pelo treinador sul-americano. E para finalizar, Guto Ferreira. Guto Ferreira é sim uma grande possibilidade para treinar o Vasco da Gama. Embora hoje não esteja na lista de prioridades, como o próprio Odair Hellmann está no topo dessa lista, ele é um nome muito bem avaliado. Uma vez, né, também, que o Vasco busca um trabalho pelo esse momento a médio prazo, pelo menos até 2023. E o Guto Ferreira não seria esse nome. O Guto Ferreira seria um nome para o Vasco para trabalhar até o final deste ano, final de 2022. Então, por esse motivo, não está na lista de prioridade, do topo dessa lista. Caso o Vasco é 777 olhem para esse momento e achem que será necessário contratar um treinador para trabalhar até o final do ano, o Guto Ferreira vai passar a ser a prioridade dentro do clube. Mas volto a repetir, hoje a ideia é trazer um treinador para ficar em 2022 e permanecer em 2023. E esse nome não é o do Guto Ferreira. Dentre essa lista, qual você acha que seria o melhor treinador para o Vasco da Gama? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O Vasco segue ativa aí no mercado em busca do seu novo comandante, mas por enquanto tá com calma para definir. Emílio Faro já iniciou os treinamentos hoje no CT Moacir Barbosa, visando essa partida da próxima quinta-feira contra a equipe do CRB e o jogo de domingo contra a equipe da Chapecoense. Enquanto avalia o mercado, o Vasco tem muita calma, muita cautela e quer observar como o time vai se comportar, inclusive sob o comando do Emílio Faro. A ideia hoje do departamento de futebol, hoje da 777, hoje do Vasco da Gama, é sim contratar um treinador. Porém, caso chegue quinta-feira, o Vasco vença bem sob o comando do Emílio Faro, chegue domingo contra a Chapecoense, o Vasco vença bem também sob o comando do Emílio Faro e São Januário, a diretoria pode começar a pensar em manter hoje o auxiliar técnico da comissão permanente até o final da Série B. Não é uma situação descartada, é algo que pode sim acontecer. Porém, depende do desempenho da equipe nessas 2 próximas partidas que o Vasco terá sob o comando do auxiliar. Você acha que vale a pena fazer com que o Emílio Faro permaneça? Acha que vale já contratar um novo nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O Vasco está ativo no mercado, analisando, mas vai estar também olhando como estará acontecendo as 2 próximas partidas. E a gente fica por aqui. Este foi a Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira, e amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui novamente e contamos com a sua presença no nosso canal para ficar já pela parte da manhã de olho em tudo o que está acontecendo no nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, nos siga nas nossas redes, link aqui na descrição, é importante você também nos seguir em todas as redes sociais e amanhã estamos de volta. Um grande abraço a todos e saudações vascaína.